É hora de informação. A partir de agora, a Rádio do Povo apresenta os principais destaques do dia. Está no ar, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente, 6 horas mais 5 minutinhos na estância turística de Botucatu. Muito boa noite. No ar, o Jornal da Muni, segunda edição. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Hoje é dia de São Brás. Nesse momento, o termômetro marca 23 graus aqui na cidade dos Bons Ares. A umidade relativa do ar está em 85%, vento de 7 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 20 graus. Estamos ao vivo, na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. Olá para você também que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Eu, Kleber Novelli, aqui no estúdio comigo, no comando técnico do Jornal da Muni, está César Júnior, direto das ruas de Botucatu, daqui a pouquinho já trazendo as primeiras informações ao vivo, reportagem de Cristiano Alves. Nós vamos juntos até às 7 da noite, levando para você os principais destaques do dia. Bem-vindos! O Jornal da Muni, segunda edição, já está no ar. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Microfone aberto, chegando, reportagem de Cristiano Alves com as primeiras informações ao vivo, direto das ruas de Botucatu. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, Kleber. Boa noite também, César Júnior. E a você de casa, que nos acompanha todo comecinho de noite, ao vivo, pela Muni FM e pelas plataformas do 14 News. E a gente sempre percorrendo os bairros aqui da cidade, ouvindo a população, e sempre tem demanda. E a gente está agora no local que nós já falamos esse caso aqui no jornal, mas agora para falar com o morador aqui na rua Jaú, na Coab 5, aqui bem próximo aos comerciários, esse local. Quando você vem do bairro Alto, vai entrar nos comerciários, bem nessa divisa tem a Coab 5, é um bairro da CDHU. Só que o que ocorreu? A CDHU entregou o bairro aqui. Quantos anos tem esse bairro aqui, Hamilton, já faz? 25 anos. Então, o Hamilton que vai falar com a gente aqui daqui a pouquinho, 25 anos não fizeram com asfalto e nem galeria. Como que pode a CDHU, que é, né, do governo do estado de São Paulo, não entregar nem asfalto e nem galeria? Daí depois a prefeitura veio, acho que foi na gestão Ielo, fez o asfalto aqui. Só que não foi feita a galeria. Então, quer dizer, resolveu em partes o problema, porque a água invade as casas. Eu estou aqui vendo sacos de areia, sacos e mais sacos de areia. O Hamilton aqui, acho que o que ele mais compra é areia na vida dele para tentar fechar aqui a garagem e não entrar a água que sempre entra nas residências. É uma curva, uma descida, e a água vem desembocando e levando tudo que tem pela frente. Hamilton, obrigado de atender a nossa reportagem, a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente tentar uma solução para esse caso, e a gente já vai trazer também a resposta que nós tivemos agora há pouco da prefeitura sobre essa situação. Boa noite, né? Comecinho de noite já. Quer dizer, aqui vocês relatam que a situação é complicada desde quando vocês mudaram para cá, é isso? Boa noite. 25 anos já. 25, boa noite, Cristiano. 25 anos já moramos aqui, a mesma situação. O único prefeito que fez algum benefício aqui foi, infelizmente, assim de falar, foi o PT, o Ielo. O restante, ninguém fez absolutamente nada. Não tem um investimento de R$1 aqui nessa Coab, nem aqui nessa vila por aqui. Nada, nada. Zero de investimento por aqui, nesses últimos 25 anos. E você falou que a situação piorou porque o pessoal mexeu um pouco acima aqui e a água acabou canalizando ainda mais aqui para a rua. O que eles fizeram aqui na parte de cima que acabou jogando mais água aqui para a rua Jaú, né? Isso, rua Jaú. Eles fizeram a calçada na pracinha, aqui em cima, por cima da minha casa, canalizaram a rua, a outra rua de cima da praça, para essas ruas aqui de baixo também. Então ficou 3 ruas jogando água aqui embaixo, para minha casa e para a casa dos vizinhos aqui. São 3 ruas que jogam água diretamente aqui, sem uma galeria, nada. Simplesmente a água vem toda pelas ruas e invade as casas, sem nada que a gente possa fazer. Não é só sua casa que é invadida, tem outros imóveis aqui também?
Sim, o vizinho aqui, a minha invade garagem, a casa eu aumentei o piso, não entra, mas a casa do vizinho, a água entra por toda a casa dele. Chega nos quartos, banheiro, toda a casa dele, a água entra. Vocês estavam falando que já procuraram os gestores, a gestão passada, a gestão atual, mas não tiveram ainda um retorno positivo. Não, nenhum. Todos vêm aqui, dão uma olhadinha, olham a praça. Fizeram um serviço na praça ali, que infelizmente aquilo não é um serviço de engenharia, né? Acho que se contratar um pedreiro ali, ele faz um serviço melhor do que um engenheiro que foi ali e fez aquele serviço, entendeu? Tá muito feio o serviço lá, muito feio mesmo. A praça, se tivesse deixado do jeito que estava, talvez tivesse ficado melhor do jeito que estava lá. E pelo tamanho da rua aqui, a gente estava até comentando que talvez uma galeria na descida, uma ou duas, mas uma aqui em frente à casa, que já fica na lateral, já é quase que uma reta, né? Mas pega ainda o volume da água que está descendo forte. E mais uma, aqui próxima à esquina, já resolveria o problema, a galeria média, né? Já resolveria bem o problema, uma galeria que suportasse aí a água que vem da parte de cima, porque são várias ruas acima e essa água vem ganhando velocidade e chega aqui, o pessoal chega à noite, como a sua esposa estava dizendo, quando é à noite a chuva, vocês não dormem, né? Levantar e vir colocar o saco de areia na frente do portão. Para a água não invadir a casa, senão invade tudo. A gente tem que levantar de madrugada, seja a hora que for, para colocar o saco de areia na frente do portão. Para a água não invadir. É isso aí, então, quem está ouvindo a gente aí pela Mundo FM ao vivo, também pelo 14 News, teve uma dimensão do problema aqui que o Hamilton conta para a gente essa situação. E, como ele disse, né, faz 25 anos que ele mora aqui, foi entregue conjunto, mas sem asfalto e sem galeria. Depois foi feito o asfalto, porém sem a galeria, né? Resolveu em parte, mas para o outro o pessoal realmente ficou com esse problema aqui da invasão da água. Então a gente vai continuar acompanhando essa história. A gente já cobrou várias vezes o Poder Público Municipal. A gente sabe que tem o PAC, que é da drenagem, esse valor que vai ser investido 71 milhões aqui em Botucatu, e nós cobramos essa situação. A resposta que nós tivemos aqui do secretário, agradecer ao secretário que nos respondeu, porque quando a gente tem a resposta, isso é importante para a gente trazer para o morador, e o Rodrigo Taborda, que é secretário de Infraestrutura, nos respondeu o seguinte: em análise da Caixa Federal para a sequência dos trâmites. Quer dizer, o que a gente sabe desse assunto aí, Kleber, e também César Júnior, que está aí na parte técnica. O que ocorre? Tem essa verba, porém, como é ano eleitoral, vai ter que correr com os processos para não cair realmente no prazo em que você não pode mexer com licitação e com obra. Não adianta o governo federal liberar um valor que vai poder ser usado. Então a prefeitura está correndo com os processos e, pelo que a gente entendeu, essa demanda que nós levamos para a gestão municipal, que os moradores vinham pedindo há bastante tempo, ela está em análise na Caixa. É uma resposta, vamos dizer assim, que não é definitiva, mas pelo menos é uma luz no fim do túnel, como eu estava dizendo aqui, Hamilton. A gente vai fazer de tudo aí para acompanhar, para que realmente isso saia de vez depois de 25 anos. Sim, eu agradeço, né? E a Defesa Civil está a par dessa situação aqui. Eles já viram a situação que estava aqui, tá bom? Eles estão a par dessa situação que a gente está passando aqui. Mas vamos ver, né? Quem sabe agora a gente consegue alguma coisa através de vocês aí, tá bom? Obrigado. É isso aí, então, Kleber e César Júnior, a gente faz esse papel de vir até o local, mostrar a situação, para que realmente vocês tenham uma ideia do tamanho do problema que o pessoal enfrenta aqui nesse local e outras demandas também que chegam para a gente. Hamilton, obrigado por atender a nossa reportagem, a gente agradece muito aí, viu, a sua esposa também que nos atendeu, todos aqui. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Muito bem, então essa informação que tínhamos aqui diretamente da Coab 5, se você tem uma demanda, também encaminhe para a gente através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Um abraço a todos, eu volto aí com vocês nos estúdios. Até mais. Valeu, Cris, obrigado pelas primeiras informações, demanda da população direto das ruas de Botucatu ao vivo, agora 6h14. Botucatu e região em destaque. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente, 6 da tarde. Participação agora da Edna Bernardi, trazendo um recadinho da Proeste Chevrolet Botucatu. Valeu a pena esperar. 2026 já começou e chegou a hora de você viver as melhores conquistas do seu ano.
Aqui na Proeste você encontra desconto de até R$26 mil. Condições que fazem a diferença para você. Tracker 1.2 e Onix Turbo 2026 com uma série de benefícios para você. IPVA 2026 totalmente grátis. 5 anos de garantia. Revisões gratuitas. E o melhor, você compra agora e só começa a pagar em 2027. Não é todo dia que surge uma oportunidade assim. E não é todo mundo que faz isso por você. Mas a Proeste Chevrolet faz. Venha para a Proeste Chevrolet e aproveite. Mas corra, porque são poucas unidades e por tempo limitado. 6 horas mais 15 minutinhos aqui na Estância Turística de Botucatu. Lembra que a gente falou, Cezinha, quando a previsão do tempo indicava chuva, por exemplo, para a capital paulista, era só a previsão falar, vai chover na semana que vem. O que aconteceu em São Paulo? Acabava a energia, né? Pois é. O UOL trouxe um destaque hoje. Parte da região central de São Paulo está sem energia elétrica na tarde de hoje, após um problema ainda não identificado pela Enel. O apagão atingiu um trecho da rede que abastece a Avenida 9 de Julho, a Avenida Higienópolis e as proximidades dessas duas vias. Entre os bairros afetados estão a Vila Buarque e a Consolação. A Enel disse que tenta identificar o que causou a interrupção da energia e que técnicos estão na região. Segundo a concessionária, geradores foram disponibilizados para alguns clientes para que o fornecimento de energia seja mantido durante os reparos. A concessionária não divulgou o número total de afetados pelo apagão, mas segundo o boletim que foi atualizado no começo da tarde, 36.854 pessoas estavam sem luz na capital paulista. O número equivale aí a 0,63% das residências atendidas pela Enel na cidade. É um serviço de excelência, né? Se já tivesse valendo aquela norma da ANEEL, né? De acordo com a satisfação do cliente, você vai pagar a sua tarifa. 6h17. Jornal da Muni. Previsão do tempo. Vamos primeiro com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil informa. Nesta quarta-feira, dia 4, o estado de São Paulo ainda terá um dia marcado por muita nebulosidade devido à presença do canal de umidade proveniente da região norte do país. Ao longo das horas, há previsão de pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em todas as regiões, especialmente na região de São José do Rio Preto, Campinas, Vale do Paraíba e Araçatuba. Por se tratar de temporais, recomenda-se atenção redobrada em áreas mais vulneráveis, pois há risco de transtornos. Na capital paulista, as temperaturas devem variar entre 21 e 27 graus. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 31 graus. Em dias de chuva forte, é importante consultar a previsão do tempo e ficar atento aos alertas da Defesa Civil, acompanhando os canais oficiais e as redes sociais do Governo do Estado. Defesa Civil do Estado de São Paulo. Em Botucatu, uma terça-feira de poucos momentos de sol e períodos de céu nublado. Já choveu aqui na cidade dos Bons Ares e a previsão indica ainda mais chuva para hoje, hein? A máxima chegou nos 25 graus, a mínima será de 21. Amanhã, quarta-feira, o tempo deve ser de sol com algumas nuvens. Deve chover ao longo do dia. Os termômetros registram mínima de 21 e a máxima pode chegar nos 26 graus, 6h18. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Jornal da Muni, segunda edição. 6h19 agora no Giro do Relógio, falar de economia. Economista dá dicas para sair do vermelho, mesmo depois dessa enxurrada de contas para pagar no início do ano do brasileiro, hein? A reportagem é de Fabíola Altran, que conversou com o economista Matheus Pereira e com a assistente jurídica a doutora Valéria Amaro de Oliveira. Início de ano sempre tem imposto para pagar, cartão de crédito com compra de Natal, despesas de férias, viagem, material escolar, logo em seguida o carnaval e mais gastos. Para quem faz um planejamento das finanças, é só um período que já foi calculado, mesmo que tenha sido necessário um empréstimo. Mas para quem sempre gasta mais do que ganha, pode representar o começo novamente de um ano no vermelho.
O economista da Vivest, Matheus Pereira, explica a diferença. A gente tem dívidas, né? E tem a inadimplência. Você tem diferença nessas duas coisas. A dívida nada mais é que um contrato que você tem, que você precisa de um dinheiro emprestado, um financiamento ou até um empréstimo mais emergencial ali. E tudo bem, você contraiu essa dívida e, em tese, tem que estar pagando ela em dia, normalmente. Isso é uma dívida, isso não necessariamente é estar no vermelho, né? Ter uma dívida. O problema chega quando você fica inadimplente. Aí sim a gente fala que a pessoa entrou no vermelho, né? Ela está gastando mais do que ela recebe de renda no mês, não está conseguindo arcar com os compromissos, e aí fica inadimplente e, portanto, entra no vermelho. E aí o primeiro passo para resolver essa situação é conhecer o problema, né? E aí não ficar envergonhado, a gente tem que conhecer, listar quais são as dívidas que a gente tem, quais são os compromissos que a gente não está conseguindo honrar no nosso mês a mês, né? E a partir daí conseguir fazer um planejamento mais crível, que funcione para a realidade de cada um aí, para conseguir sair do vermelho. Na avaliação do economista da Vivest, uma educação financeira na infância é fundamental para prevenir adultos endividados. Acho que quando os pais demonstram que têm uma vida financeira responsável, um consumo consciente e passam esse exemplo para os filhos, acaba criando ali, né, uma noção de moral e de valores mais responsável e consciente com as próprias finanças, né? E aí não só o exemplo, mas também tem algumas práticas até que os pais podem fazer, né, com os filhos. Por exemplo, dar uma mesada, mas sempre dar uma mesada e incentivar a criança ou adolescente a escolher, saber que para ela ter acesso a alguma coisa hoje, ela precisa abrir mão de outra coisa. Então, saber que se ela quiser alguma coisa mais cara no futuro, ela vai precisar guardar um pouco da mesada hoje, no mês seguinte, por aí vai. Então, acho que dentro de casa acaba sendo aí um momento bastante importante, né, para fomentar essa visão mais responsável das crianças que serão os adultos do futuro, né? A assistente jurídica Valéria Amaro de Oliveira, de 24 anos, diz que hoje se considera um pouco mais organizada financeiramente, mas que já ficou muito endividada. Vinda de uma família que não tem o hábito de fazer planejamento financeiro, Valéria recorreu a uma plataforma da Vivest para educação financeira. Eu acredito que essas ferramentas são extremamente importantes justamente porque quem busca a organização financeira, quem busca esse auxílio, muito provavelmente não por falta de vontade, né, mas não consegue se organizar e precisa de outras alternativas. E essa plataforma, essa ferramenta, assim como outras planilhas, como eu sei que tem gente que se organiza muito melhor no papel, enfim, são alternativas para auxiliar essa organização. E acho interessante, acho importante e essencial, porque sozinho é muito difícil. Então a gente precisa de ferramentas que nos ajudem nisso. Saindo do vermelho é uma das trilhas de conhecimento que o site vivest.educa.com.br disponibiliza com dicas para quem precisa literalmente sair do vermelho, pagar suas dívidas, organizar seus gastos e aprender a investir e garantir uma vida mais protegida contra imprevistos financeiros. Da Rádio 2, Fabiana Altran. São 6 horas e 23 minutinhos. Obrigado a Fabiola Altran. A gente continua falando de economia. Um destaque do site G1. O Ibovespa subiu nesta terça-feira e chegou a renovar o recorde intradiário, ao alcançar mais de 187 mil pontos. Por volta da 1h50 da tarde, o principal índice da Bolsa Brasileira avançava pouco mais de 2%. No mesmo horário, o dólar recuava 0,52%, cotado a R$ 5,23. 6h24. Hora de conferir a sua sorte. Loteria, no Jornal da Muni. O concurso 2968 da Mega Sena acontece daqui a pouquinho, hein? Na noite desta terça-feira. Quer arriscar? É só fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica que ainda esteja aberta ou então pela internet. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 6,00. O prêmio segue acumulado. Deve pagar ao ganhador ou ganhadores o valor de R$ 130.
30 milhões de reais. 6h24, primeira parada aqui no Jornal da Muni. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você. Não saia daí. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Na Proeste Chevrolet, valeu a pena esperar. Onix Turbo e Tracker 1.2 2026 com condições imperdíveis para você começar o melhor ano da sua vida de carro novo. IPVA 2026 grátis. Primeira parcela só em 2027. Garantia 5 anos. Agora, se você prefere uma picape, que tal a S10 High Country 2026 com 26 mil de desconto? Mas corra, que é por tempo limitado e com poucas unidades. Vem junto com a Proeste Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Você vai precisar de olhos bem abertos para ver tudo que o CREA São Paulo tem para oferecer. Tem fiscalização? Lógico, mas também tem tudo o que você precisa. Você imagina uma vaga de emprego? Temos o Banco de Talentos. Você imagina um curso? Temos o Capacita. Você imagina espaços de trabalho? Temos coworkings. Você imagina economizar? Temos o Clube de Vantagens. E aí, já usou o seu CREA São Paulo hoje? CREA São Paulo é mais do que você imagina. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6h27 minutinhos na estância turística de Botucatu. Já estamos de volta com o Jornal da Muni, segunda edição. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. É ótimo ter a sua companhia aqui na sintonia 90,5 FM da Rádio do Povo, a Rádio Municipalista de Botucatu, a sua melhor sintonia. Olá para você também que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Nós vamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Trazendo aqui o que está rolando em Brasília, movimentação política e de investigação também, né? Uma reportagem divulgada pelo site UOL traz o seguinte: o relator da CPMI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar, apresentou um requerimento de quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva. Sabe quem é ele? É o Lulinha, filho do presidente Lula. O objetivo é saber se Lulinha seria o real destinatário do pagamento de R$300 mil para a empresa de uma amiga dele. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, dizendo a um funcionário para pagar o valor mensal a Roberta Lusinger, amiga de Lulinha, e que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Gaspar afirma que a Polícia Federal interpreta a expressão filho do rapaz como referência direta a Lulinha. O relator da CPMI fala ainda no requerimento que Roberta seria intermediária financeira para o repasse das vantagens indevidas ao filho do presidente. Para Gaspar, há indícios de que Lulinha seja sócio oculto do Careca do INSS. Investigadores informaram ao Supremo Tribunal Federal que apuram se o filho do presidente Lula seria sócio oculto do Careca do INSS. A hipótese é que Lulinha teria se envolvido no esquema de descontos ilegais no INSS por meio de Roberta, que foi alvo da operação sem desconto em dezembro. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que atuou na defesa de Lulinha, disse ao Estadão no início de janeiro que seu cliente
não tem relação com as fraudes, nem nunca foi sócio do Careca do INSS. O governo Lula tem obtido vitórias na CPMI em temas espinhosos. Aliados do petista conseguiram, por exemplo, barrar a convocação do Frei Chico, irmão do presidente Lula, que é vice-presidente de um sindicato investigado por desvios em aposentadorias e pensões. A tendência é que governistas se articulem novamente para blindar Lulinha. 6h30 na estância turística de Botucatu. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Mais uma vez, movimentando a nossa equipe de reportagem ao vivo, trazendo informações das ruas de Botucatu. Você novamente, Cristiano Alves. Muito bem, a reportagem percorrendo as ruas de Botucatu. A gente foi em torno aí dos R$6, e também a gente viu que o álcool está os consumidores então nos questionaram, né, sobre essa situação toda. Logicamente, aí depende de uma análise aí de economistas, o pessoal que analisa toda essa situação, mas foi o que a gente percebeu dos valores agora. Então, nos últimos dias, os postos de Botucatu reajustaram um pouco aí os valores, é o que a gente tem de informação neste momento. A gente vai continuar acompanhando para ver se haverá um tipo de houve aqui uma retração nas refinarias, que isso poderia até repercutir alguma melhora nos postos, mas aí depende de muita coisa, o pessoal fala que depende muito da oferta e várias situações como um todo. Então a gente continua recorrendo às ruas de Botucatu, e sempre que a gente é demandado também pela população, o pessoal questiona, viu, teve um aumento, eles não falaram nada, a gente logicamente passou em alguns postos agora para verificar, a situação é essa. Então você vai talvez encontrar em algum posto aí um pouquinho abaixo dos 4 álcool, somente posto sem bandeira, mas os postos com bandeira, e até acima, né, dos 4 alguns ainda sem bandeira, e aí com bandeira o álcool, por exemplo, você já tem um valor um pouco maior, já perto dos 4,30 ou 4,40, 4,50. É isso que a gente tem de momento aqui em Botucatu. Então, nós recebemos esse questionamento aqui no nosso WhatsApp e a gente vem aí trazer essa informação aos nossos ouvintes também, tanto da Muni como também do 14 News. É isso que tínhamos das ruas. As informações, 6h33. Nós vamos fazer mais uma rápida parada, o intervalo é rapidinho, a gente já volta. No próximo bloco tem os destaques da polícia. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Na Proeste Chevrolet, valeu a pena esperar. Onix Turbo e Tracker 1.2 2026 com condições imperdíveis para você começar o melhor ano da sua vida de carro novo. IPVA 2026 grátis. Primeira parcela só em 2027. Garantia 5 anos. Agora, se você prefere uma picape, que tal a S10 High Country 2026 com 26 mil de desconto? Mas corra, que é por tempo limitado e com poucas unidades. Vem junto com a Proeste Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443
2023 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos 444, no centro da cidade. Você vai precisar de olhos bem abertos para ver tudo que o CREA São Paulo tem para oferecer. Tem fiscalização? Lógico, mas também tem tudo o que você precisa. Você imagina uma vaga de emprego? Temos o Banco de Talentos. Você imagina um curso? Temos o Capacita. Você imagina espaços de trabalho? Temos coworkings. Você imagina economizar? Temos o Clube de Vantagens. E aí, já usou o seu CREA São Paulo hoje? CREA São Paulo é mais do que você imagina. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 35 de volta aqui com o Jornal da Muni, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência, ótimo ter a sua companhia aqui na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. Lembrando que você pode nos acompanhar também por imagens através do Facebook da Muni. Nós vamos juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Polícia, agora no Jornal da Muni. Destaques policiais. A Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu informa que, em cumprimento a determinações da Delegacia Seccional e com fundamento em relatório de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, foram realizadas diligências referentes à possível articulação de atos violentos vinculados à manifestação nacional denominada O Grande Dia, prevista para ocorrer em São Paulo. As equipes policiais do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, acompanhadas do Dr. Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional, foram até uma residência aqui no bairro Parque dos Pinheiros, onde foi identificado o adolescente de 15 anos que admitiu integrar um grupo num aplicativo destinado à coordenação e discussão de ações relacionadas ao movimento. No aparelho celular utilizado pelo adolescente, foram localizadas conversas com teor de incitação à prática de violência, incluindo referências explícitas a condutas ilícitas a serem desempenhadas durante o evento, inclusive a utilização de explosivos e coquetéis molotovs. Mediante autorização do responsável legal, foi realizada a busca domiciliar, ocasião em que foram apreendidos 2 simulacros de arma de fogo, 2 canivetes, 2 aparelhos celulares, incluindo o utilizado pelo adolescente para comunicação no grupo. A delegacia seccional informou que, em relação ao adolescente, os elementos colhidos caracterizam atos infracionais análogos aos crimes de associação criminosa e incitação ao crime, sendo o procedimento formalizado e encaminhado ao Ministério Público para providências legais. 6 horas e 38 minutinhos. A reportagem do 14 News fez um levantamento dos crimes registrados em Botucatu, bem como resultado do trabalho das forças de segurança. Destaque para a redução de roubos e o aumento de furtos. Sobre a produtividade policial, foram 1.024 presos em flagrante e 610 através de mandados. Todos os dados estatísticos estão na reportagem completa, em destaque na capa do site 14 News. Acesse 14news.com.br e saiba mais sobre tudo o que acontece em Botucatu e região. 6 horas e 39 minutinhos, tem dica de segurança agora trazida na reportagem de Cristiano Alves, como cadastrar a câmera na Muralha Paulista. Muito bem, a reportagem vai chegando, trazendo dicas de segurança, falando um pouquinho como a pessoa pode ajudar cadastrando a sua câmera na Muralha Paulista. Isso ajuda com certeza ao sistema todo de segurança. Essa é uma iniciativa que foi implementada pelo governo de São Paulo e ajuda a reduzir os índices criminais em todo o estado. A partir da integração de câmeras e sensores de órgãos públicos, as empresas privadas e pessoas físicas voluntárias com o banco de dados da segurança pública é possível localizar veículos roubados e furtar, identificar os procurados
e monitorar diferentes locais em tempo real, monitorando vários espaços ao mesmo tempo. A pessoa deve fazer o seguinte: acessar o portal portaldasegurança.sp.gov.br/login, faça o login da conta e pelo gov.br e preencha as informações. Na página seguinte, informe o link do protocolo Stream e o endereço da instalação de sua câmera. Você pode cadastrar até 10 câmeras por vez. Após o cadastro, é só aceitar o termo e autorizar o uso da imagem, a imagem que é captada. As câmeras cadastradas, depois de você ter o termo aceito, agora é só aguardar. A Coordenadoria de Gestão de Informações, a CGI, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entrará em contato por e-mail confirmando a validação. Apenas câmeras viradas para a via pública podem ser cadastradas, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Os colaboradores da Muralha Paulista, eles não têm acesso aos dados gerados pelo programa, que são de uso restrito dos órgãos autorizados. Então é isso. A pessoa, você que tem uma câmera na sua casa, voltada para a rua ou seu comércio, essa câmera pode ajudar a segurança pública nesse sistema que foi implementado aqui no estado de São Paulo. É isso que tínhamos. Um abraço a todos. Até mais. Valeu, Cris. Obrigado pelas informações. A gente segue aqui com os destaques da polícia no Jornal da Muni. No domingo, dia 8 de fevereiro, das 3 da tarde até às 6 horas, das 15 às 18 horas, em frente à escola IECA, moradores vão se reunir em defesa de punição, principalmente aos casos de recentes maus-tratos contra animais, aqui na cidade e pelo Brasil. De acordo com a organização, a manifestação por justiça pelo cãozinho Orelha não é só sobre o caso específico, é sobre todos os animais que sofrem calados, que apanham, que vivem no abandono e que não conseguem pedir socorro. A organização pede ainda, para quem puder e quiser participar, que leve o seu animalzinho na coleira e também cartazes com pedidos de justiça. 2 casos chocaram o país e ficaram marcados nesses últimos dias. O cachorro comunitário Orelha, cerca de 10 anos de idade, foi torturado na Praia Brava, é o litoral de Santa Catarina, por 4 adolescentes. Teve, infelizmente, que ser submetido à eutanásia devido à gravidade dos ferimentos. Pais de 2 desses adolescentes e um tio, segundo a polícia, coagiram testemunhas e atrapalharam as investigações. Os 3 foram indiciados. As investigações continuam. Num outro caso de violência contra animais, o cachorrinho Abacate foi morto na cidade de Toledo, no Paraná, com um tiro de arma de fogo. A polícia investiga quem foi o autor do disparo. 6 horas e 43 minutinhos para a gente fechar aqui os destaques da polícia. Um caso lá na cidade de Itatinga, roubo contra uma idosa. Quem conta para a gente é Cristiano Alves. Muito bem, a reportagem vai chegando, trazendo mais detalhes das ocorrências. Nós tivemos os casos mais graves das últimas horas. Tivemos um caso de assalto na cidade de Itatinga, na rua Luiz Cândido Sampaio, no centro da cidade. Esse fato por volta das 17 horas e 15 minutos. A vítima, uma senhora de 73 anos e o autor, 27 anos. É um roubo em via pública. Policiais militares conduziram, no caso, a pessoa até o plantão policial, a vítima, que deu a sua declaração. Segundo a apurada, a vítima, a pessoa idosa caminhava pela via pública após sair de um estabelecimento comercial, quando foi interpelada pelo indiciado. Este, mediante ação súbita e violenta, investiu contra a vítima com o intuito de subtrair os bens. Conforme declarações colhidas, houve resistência física da vítima para manter a posse de seus pertences, momento em que o autor empregou violência direta, puxando a bolsa com tal intensidade que causou lesões, escoriações no antebraço direito da idosa, conseguindo a subtração aí do valor de R$ 414. Após tudo isso que aconteceu, o autor evadiu-se, sendo acompanhado visualmente por um popular não identificado, que indicou seu paradeiro à guarnição militar. Os policiais localizaram o autor no interior da sua residência próxima
durante a incursão dentro do imóvel, o indiciado confessou a prática do crime e indicou o local onde havia escondido o objeto do crime, sob um armário da cozinha. E no caso, nós tivemos então esse caso de roubo, que enquadra-se no artigo 157, uma vez que a violência não se restringiu aí, no caso, acabou realmente atingindo essa idosa, atingiu a integridade física da vítima para garantir a subtração, a violência, tudo isso com lesão, inclusive. Então, nós tivemos a situação de roubo, o enquadramento em roubo, já que houve a violência para subtrair o bem, foi o que analisou aqui o delegado que estava de plantão. Dentro disso, nós tivemos então o flagrante, o indiciado preso na cadeia pública de Itatinga. Um roubo contra uma idosa na cidade vizinha nossa de Itatinga, onde aconteceu tudo isso. E o caso então atendido pela Polícia Militar e depois o desfecho no plantão policial de Botucatu. É isso que tínhamos. Um abraço a todos, até mais. 6h45, destaques da polícia aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Jornal da Muni, notas de falecimento. Noticiamos o falecimento de Hélio Montaneri, aos 86 anos. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério de Bofete. Hélio Montaneri faleceu aos 86 anos. Falecimento de Benildes Maria Basoli Celaida, aos 67 anos, genitora de Lilian, Leandro e Leonardo. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje, no cemitério de Anhembi. Benildes Maria Basoli Celaida faleceu aos 67 anos. Falecimento de Santa Pedro Malícia, aos 97 anos. Viúva do senhor Francisco Malícia, genitora de Helena, Aparecido, Dirce e Luiz Carlos. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério de São Manuel. Santa Pedro Malícia faleceu aos 97 anos. Falecimento de Antônio José de Almeida Fogaça, aos 59 anos, esposo de Marlene, genitor de Jéssica. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. Antônio José de Almeida Fogaça faleceu aos 59 anos. Noticiamos também o falecimento de Maria Olímpia Viscardi da Conceição, aos 82 anos. O sepultamento acontece à meia-noite no cemitério memorial aqui em Botucatu. Maria Olímpia Viscardi da Conceição faleceu aos 82 anos. Falecimento de Albari Marques de Souza, aos 63 anos, genitor de Fernanda, Daniele, Janaína, Felipe, Eudes e Jefferson. O sepultamento está marcado para amanhã, quarta-feira, dia 4, à meia-noite, no cemitério de Bofete. Albari Marques de Souza faleceu aos 63 anos. Falecimento de Juraci Lúcio dos Santos, aos 61 anos, conhecido como Fumaça, genitor de Luiz Gustavo e Caio Eduardo. O velório acontece no Ecumênico Nilson Benato e o sepultamento marcado para amanhã, quarta-feira, dia 4, às 8h30 da manhã, no cemitério de São Manuel. Juraci Lúcio dos Santos faleceu aos 61 anos. Tivemos também o falecimento de Antônio Manuel, aos 88 anos. O sepultamento está marcado para amanhã, quarta-feira, dia 4, às 8h30 da manhã, no cemitério Jardim, aqui em Botucatu. Não haverá velório. Antônio Manuel faleceu aos 88 anos. E tivemos ainda o falecimento de Paulo Natal Robes, aos 58 anos. Filho do senhor Benedito e da senhora Maria de Lourdes, esposo de Gislene, genitor de Mateus. O velório acontece no Complexo Funerário Orlando Panhose e o sepultamento amanhã, quarta-feira, dia 4,
às 10 horas da manhã, no cemitério Portal das Cruzes, aqui em Botucatu. Paulo Natal Robes faleceu aos 58 anos. As famílias enlutadas, os sentimentos de toda a equipe aqui do site 14 News e do Jornal da Muni, segunda edição. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Você está ouvindo Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas e 50 minutinhos. Antes da gente fazer o último intervalo, Cezinha, só vou trazer aqui um recadinho. É uma demanda de uma ouvinte aqui do Jornal da Muni. A Fátima Prearo encaminhou uma mensagem para a gente e escreveu o seguinte: ela está precisando de um emprego na área de cuidadora. Pode ser também como empregada doméstica ou acompanhante, para acompanhar pessoas até a Unesp, ou até mesmo, se precisar, dormir com esse paciente lá na Unesp. Ela afirma ter experiência na área. Quem tiver interesse, só entrar em contato diretamente com ela. O telefone da Fátima Prearo é o 99721 4793, repetindo, 99721 4793. Esse é o recadinho aqui da Fátima Prearo, que está precisando de emprego. E uma utilidade pública, prestação de serviço também, a Thaís, ouvinte aqui do Jornal da Muni, entrou em contato com a nossa equipe de reportagem, pedindo ajuda para encontrar a cachorrinha dela, que fugiu e está na região de mata, atrás ali do bairro Caimã. Ela falou para a gente o seguinte, que a cachorrinha não tem raça definida, mas tem uma mancha branca no peito e também uma mancha branca, uma pinta branca, né, na ponta das 4 patinhas. É arisca por ser medrosa, mas não oferece risco a ninguém. A Thaís não mandou para a gente aqui o nome da cachorrinha, mas, por acaso, se você vir essa cachorrinha, né, se você visualizar, pode entrar em contato aqui com a nossa equipe de reportagem, aqui com o WhatsApp da Municipalista. É a Thaís que está desesperada em busca da cachorrinha que fugiu e está ali perdida na região de mata, atrás do bairro Caimã. E você tem alguma demanda, alguma reclamação, alguma orientação, curiosidade aí do seu bairro ou da sua cidade, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp. São 6 horas e 52 minutinhos. Vamos fazer o último intervalo, Cezinha? Última parada aqui no Jornal da Muni e na volta tem os destaques do esporte. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Na Proeste Chevrolet, valeu a pena esperar. Onix Turbo e Tracker 1.2 2026 com condições imperdíveis para você começar o melhor ano da sua vida de carro novo. IPVA 2026 grátis. Primeira parcela só em 2027. Garantia 5 anos. Agora, se você prefere uma picape, que tal a S10 High Country 2026 com 26 mil de desconto? Mas corra, que é por tempo limitado e com poucas unidades. Vem junto com a Proeste Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Você vai precisar de olhos bem abertos para ver tudo o que o CREA São Paulo tem para oferecer. Tem fiscalização? Lógico, mas também tem tudo o que você precisa. Você imagina uma vaga de emprego? Temos o Banco de Talentos. Você imagina um curso? Temos o Capacita. Você imagina espaços de trabalho? Temos coworkings. Você imagina economizar? Temos o Clube de Vantagens. E aí, já usou o seu CREA São Paulo hoje? CREA São Paulo é mais do que você imagina. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br.
Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. São 6 horas mais 54 minutinhos, último bloco aqui do Jornal da Muni, segunda edição. Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. É hora do esporte, no Jornal da Muni. O principal destaque aqui é a rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem bola rolando pela segunda rodada do Brasileirão, Série A. E os jogos já começam às 7 horas da noite, em 2 partidas movimentam a segunda rodada do Brasileirão amanhã. O Flamengo recebe o Internacional no Maracanã e no mesmo horário tem Bragantino e Atlético Mineiro em Bragança Paulista. O destaque de amanhã, dessa segunda rodada, é o clássico paulista Sansão. Santos e São Paulo se enfrentam às 8 da noite na Vila Belmiro. Aí você vai falar, mas como assim, São Paulo e Santos de novo? Eles se enfrentaram no final de semana, Cezinha, no sábado. Pois é, só que no sábado foi pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. E agora voltam a campo para se enfrentar na segunda rodada do Brasileirão. É isso que acontece, né, dessa mistureba na nossa cabeça quando o calendário brasileiro é essa bagunça, né? Foi antecipado o início do Brasileirão por conta da Copa do Mundo, eleição, tem um monte de coisa que vai acontecer esse ano, né? Então, por isso, a gente não está acostumado a ver o começo do Campeonato Brasileiro já em janeiro. E foi exatamente isso que aconteceu nesse ano. O Brasileirão geralmente começa lá para maio, né? E agora tá tudo antecipado, tá tudo misturado. Por exemplo, durante a semana a gente tem jogo do Campeonato Brasileiro e no final de semana jogo ainda pelos estaduais. Aí Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e por aí vai. Amanhã, aqui no Bloco Esportivo, a gente mais uma vez traz esses jogos da rodada e passa todas as outras partidas para você conferir. 6h56, destaques do esporte aqui no Jornal da Muni, segunda edição. Jornal da Muni, segunda edição. Terminando o dia com você. No giro do relógio, 6h57. Ponto final aqui no Jornal da Muni, segunda edição desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que esteve com a gente na sintonia 90,5 FM ou nos acompanhando por imagens através do Facebook da Muni. Agradecendo também César Júnior no comando técnico do Jornal da Muni e Cristiano Alves ao vivo, direto das ruas de Botucatu. Você continua com muita informação. Acesse 14news.com.br, o site de notícias de Botucatu e toda a nossa região. Um ótimo final de terça-feira para todos nós. A gente se encontra amanhã, pontualmente às 6h05 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu nessa última hora os principais destaques do dia. A Rádio do Povo apresentou Jornal da Muni, segunda edição.